Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou Thiago de Paula Souza, um dos co-curadores da equipe da 36ª Bienal de São Paulo. Eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todo mundo nessa manhã de sexta, nossa pré-abertura da Bienal. Eu agora passo a palavra. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Milky Teruya, eu sou uma mulher de pele amarela, cabelos longos e pretos até a altura do peito. Hoje eu estou vestindo um vestido longo aqui de cores pastéis. E eu serei a mestre de cerimônia que vai conduzir este bate-papo. O nosso encontro será conduzido em português, com tradução simultânea para o japonês. Então, caso necessitem, peço que retirem o aparelho de tradução simultânea na entrada do auditório. O nosso encontro também conta com Libras como um recurso de acessibilidade. E esta mesa, que se inicia agora, ela se chama A Presença da Arte Contemporânea Japonesa no Brasil e no Japão, Diálogos Além Mar. E é uma correalização da Japan House São Paulo e da Fundação Bienal de São Paulo, e conta com a colaboração da Taguchi Art Collection. Então, antes de dar início às falas de hoje, eu gostaria que os nossos 4 panelistas de hoje se apresentassem brevemente e fizessem aí a sua autodescrição. Então, por favor, Thiago. Continuando, como mencionei, eu sou Thiago de Paula Souza, eu sou um homem preto, eu visto calças pretas e camisa cinza escura. Konnichiwa, Kimura Eriko. Olá, meu nome é Kimura Eriko, eu sou japonesa e hoje eu tô com uma blusa preta e uma saia verde com bolinhas pretas, estou com um sapato prateado, meu cabelo é curto. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, sou diretora cultural da Japan House São Paulo. Sou uma mulher branca, tenho cabelos morenos com algumas luzes recém-feitas. Estou usando um vestido preto fechado. O meu nome é Ikemura Leiko e as pessoas me chamam de Leiko Ikemura. Eu moro na Alemanha e faz 40 anos que eu não moro no Japão e a minha voz está um pouco rouca hoje, mas eu acho que aos poucos ela vai melhorando. E eu estou hoje participando da Bienal e estou extremamente feliz com essa oportunidade. Ter uma fala aqui pelo Thiago, a Natasha e a Eriko, em que eles vão apresentar um pouco das suas instituições. E após, ao final desse evento, a gente vai ter também uma surpresinha aí da artista Leiko Ikemura. Então, para iniciar a fala de hoje, da mesa, eu gostaria de convidar a Eriko, que vai falar um pouco sobre as atividades do Museu de Arte Contemporânea de Hirosaki, no Japão. Então, por favor, Eriko. Olá, então hoje eu vou começar essa apresentação. Bom, deixe-me falar sobre o projeto que eu trabalho. Eu trabalho no Museu de Arte Contemporânea de Hirosaki. Eu sou a presidente desta instituição cultural e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte japonesa, a arte contemporânea japonesa. Eu imagino que quando vocês vão para o Japão, ou quando vocês imaginam a arte contemporânea do Japão, vocês devem pensar em Tóquio. Mas, na verdade, nós estamos aqui falando de Hirosaki, que é uma região do interior do Japão, que está localizada mais ao norte, fora dessa rota que todo mundo costuma conhecer. Então, eu gostaria de transmitir hoje para vocês quais são as atividades que nós desenvolvemos dentro desse contexto. Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, essa é a área do nosso museu e essa construção tem mais de 100 anos. No norte do Japão, 100 anos atrás, o que estava acontecendo aqui? Aqui foi construído, então, essa construção que era um depósito e é o primeiro depósito construído em tijolos no Japão. E naquela época era uma fábrica de saquê japonês. E posteriormente, nesta área, o que aconteceu foi que começou a ser cultivado as maçãs dessa região e
as pessoas faziam cidra com essa maçã. Então, teve uma época também que esse espaço se tornou uma fábrica de cidra de maçã. E, por um bom período, ele acabou ficando sem nenhuma utilização, sem nenhum tipo de ocupação. E, posteriormente, como temos o Yoshitomo Nara, que é de Hirosaki, ele é daqui da cidade, ele é um dos principais artistas, né, de arte contemporânea do Japão, e ele então resolveu organizar uma exposição nesse espaço. Então, isso foi o ponto de partida para que esse antigo depósito se transformasse em um museu. E quem foi que decidiu avançar nesse processo? Por que esse processo começou? Na verdade, não foi nem o Yoshitomo Nara que teve essa ideia. Na verdade, foi a comunidade local que percebeu que ali, apesar de ter um dos grandes artistas do Japão, não existia nenhum museu na cidade. Então, a própria comunidade se uniu para que essa exposição pudesse acontecer. E assim, ela foi realizada em 2002, 2005 e 2006. E, aos poucos, ONGs e entidades sem fins lucrativos e as pessoas da comunidade passaram então a atuar, e elas ativamente e proativamente foram então organizando exposições aqui na cidade. E com isso, as pessoas perceberam e afirmaram, né, nós queremos um museu aqui. Então, a cidade, também a prefeitura da cidade também começou a uma série de iniciativas, e a prefeitura comprou esse depósito e assim, aos poucos, foi estruturado para se transformar no museu que temos hoje. É um museu extremamente recente e nessa área não existia nada relacionado à arte, nada relacionado a museus. Em Tóquio ou em Kyoto, por exemplo, em cidades grandes, tem uma cena de arte que é muito específica, mas nós aqui temos uma cena bem diferente do que acontece nessas grandes cidades. E primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre onde nós estamos localizados. Nós estamos em Aomori. Estou mostrando aqui no mapa. Na parte de cinza, né, nós estamos mostrando o mapa todo do Japão, e nessa parte em laranjado, mais ali ao norte, é onde fica a província de Aomori. Então, vocês estão vendo, né, em relação a Osaka e a Tóquio, é uma região bem ao norte. E o Japão, ele é um país que é muito longo, ele é longitudinalmente, ele é comprido. Então, quando você para pensar, ele tem uma área que é pequena em relação ao Brasil, com certeza, mas ele é um país muito alongado. Então, por isso, tem os climas, né, tanto frio quanto calor, até similares aqui ao do Brasil. E nós temos em Aomori um festival que tem centenas de anos, chamado de Nebuta ou Nebuta. Ou uma outra característica super importante aqui da região é que tem um patrimônio natural mundial chamado Shirakami-sanchi, que é uma região que tem uma floresta natural, uma floresta original. E, inclusive, o Mononoke Hime, a princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki, ele se passa aqui nessa região, né? Ele se inspirou aqui nessa região, Hayao Miyazaki se inspirou para criar o Princesa Mononoke. E quando nós pensamos em Tóquio, até essa região tem uma certa distância considerável. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a distribuição étnica e também um pouco sobre a mentalidade dessa região. O que acontece é que o Japão tem uma distribuição étnica diferente ao longo do seu território. Você tem algumas regiões que, por exemplo, Tóquio ou Kyoto faz parte da mesma área, que é essa área chamada Yamato, então, que são chamados, né, esses japoneses originais, né, que estão ali há centenas de anos desenvolvendo essa etnia. Então, começou com essa etnia, né, Yamato. Tóquio e Kyoto estão nessa região. Quando se vai mais ao sul, há mais ou menos 1000 anos, falando mais ou menos há 1000 anos, mais ao norte
tinha uma etnia chamada Emishi. E mais ao norte tinha os povos originários Ainu. E indo mais ao sul, tinha Kumasso ou Hayato, que são outros tipos de etnia, outras referências culturais, e mais ao sul ainda tinha os povos do reino de Ryukyu. Então, no Japão existem povos originários, existem etnias diferentes, e em Hirosaki nós temos essa etnia chamada de Emishi. Então, é essa área em que estamos localizados. E por que eu estou fazendo essa explicação agora? É exatamente porque nós temos algumas obras relacionadas à fotógrafa Ishikawa Mao, que é de Okinawa. Imagine, vocês têm uma visão muito diferente do norte, do sul, mas alguns pontos temos de aproximações, então eu vou falar um pouco sobre essas aproximações também. Então eu gostaria também de falar sobre a Ishikawa Mao, porque eu trabalhei com ela por mais de 20 anos, então vou falar sobre ela também. Ela é nascida na ilha de Okinawa no ano de 1953. Na época, Okinawa é administrada pelos Estados Unidos. Então, quando ela nasceu com o passaporte americano. Em 1970, Okinawa foi restituída ao Japão. E a partir daí, então, ela passou a ter o passaporte japonês. Então, é uma vida realmente bastante curiosa. E no meio desta trajetória, dentro aqui da província de Okinawa, há uma base norte-americana. Na verdade, até hoje, justamente tem uma base norte-americana. E na década de 1970, ela começou a tirar fotos de japoneses que trabalhavam nos bares que ficavam dentro aqui da base militar norte-americana. Como então essas mulheres japonesas viviam dentro de uma base militar norte-americana e como era a relação justamente com o preconceito racial que existia dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, mesmo lá no Japão, na década de 70, já havia uma segregação. Havia bares que apenas afro-americanos brancos podiam entrar e havia bares que apenas, então, os militares negros podiam entrar. E, nesse caso, a senhora Ishikawa Mao tirou, então, fotos dos bares que os soldados negros americanos podiam entrar. E essas fotos que aparecem aqui na apresentação, aos poucos ela foi realmente formando amizade, foi passando a fazer parte dessas famílias dos militares americanos de ascendência africana, inclusive casou-se com esse soldado e quando justamente essas mulheres se casavam com norte-americanos, essas mulheres japonesas se migravam para lá, e inclusive essas fotos são da Filadélfia, depois desse casamento. Então, ela viveu num cenário em Okinawa, onde realmente várias etnias, várias nacionalidades se mesclavam. E a senhora Ishikawa Mao continuou tirando fotos justamente desse ambiente social. E voltando agora então aqui ao tema aqui da exposição, eu estou em Aomori, estou na cidade de Hirosaki, nessa província. O que é que nós teríamos de lá? O que é que nós podemos fazer? Em termos étnicos, nós não tivemos alterações recentes, modernas, etnicamente falando, como houve em Okinawa. É uma região que foi se mesclando com outros povos ao longo de 1000 anos. Então, não existe justamente aquela percepção como o pessoal de Okinawa que se entendia justamente como um pouco de fora, não exatamente como os japoneses. Mas estou percorrendo aqui a trajetória histórica aqui da nossa região, podemos enxergar realmente um passado e todo um histórico. Por exemplo, temos aqui um festival popular que é o Neputa ou Nebuta, e temos heróis da história, como Sakanoue Tamuramaro, que é uma figura mitológica que há mais de 1000 anos fora o herói que conquistou então os povos Emish originários que residiam aqui.
atacou e transformou então aqui em terra do povo Wajin, ou seja, é do povo Yamato, ou seja, é uma espécie de um conquistador aqui. E o Sakanoue Tamuromara, na verdade, não diz hoje que não chegou justamente a chegar lá em Aomori, mas essa chegada aqui de Sakanoue está aqui registrada nos festivais, no folclore dos povos da região, e ainda hoje temos aqui, na verdade, outro motivo folclórico, que é o Oni, é um demônio. Sakanoue Tamuramaro não era justamente o herói retratado, mas os Enishi, que foram conquistados, eram descritos dessa forma, como figuras demoníacas. E no Japão, há quem entenda que talvez não teriam sido japoneses, teriam sido estrangeiros, teriam sido povos vindos de fora, mas aqui para os povos da região, entendem que são justamente os povos originários, os povos autóctones, e que os conquistados, os que foram dominados, eram esses Onis, os demônios, que até hoje permanecem aqui dentro do folclore. Então, realmente, no fundo aqui, do consciente aqui dos povos da região, existe esta percepção. Há todo, então, um histórico, um contexto aqui, que nós queremos, então, valorizar aqui. Temos aqui, por exemplo, obras de um artista japonês, o Omaki Shinji, que justamente caminhou conosco por essas terras onde os Onis estiveram vivendo, conectando, por exemplo, um tipo de árvore que utilizou, dos quais foram extraídos utensílios utilizados por aqueles Onis. E aqui do lado direito temos aqui essa placa branca. Na verdade, não dá para enxergar aqui na foto, parece realmente totalmente branco, mas então aqui estão retratando árvores e animais e povos que então já não existem mais, que estão extintos aqui. E um outro evento aqui, que é o LPAC, é a base aqui desse grupo em Tóquio, mas um dos integrantes desse grupo aqui, originário aqui de Aomori, é um grupo de arquitetos, e a ideia é formar realmente como um exercício teórico a formação dos matsuris, as festas populares religiosas do Japão, e considerando inclusive essa origem da presença dos Onis aqui, que inclusive engloba então essa parte aqui culinária gastronômica. Outra característica é que Aomori é uma das províncias do Japão que tem uma usina nuclear, uma usina atômica. Então, a ideia é ver que justamente nós temos aqui uma reprodução da usina, só que também funciona como sauna nesse exercício, porque o Genki aqui, que representa inclusive as usinas nucleares, também tem um homônimo de Genki, que significa saudável, cheio de vida, e a ideia então é fazer um trocadilho que aparece aqui. Ou então essa região aqui do Patrimônio Natural Universal de Kamisanchi, que foi objeto de pesquisas com especialistas aqui na natureza, ou então antigos coletores caçadores chamados Matag, com os quais estivemos conversando, para descrever justamente como as florestas têm mudado com as mudanças climáticas e tudo mais, que é uma perda justamente do ambiente natural que chegou a existir. E pedimos então para esse escritor, para esse autor, Nagasawa Aoki, para descrever essas mudanças aqui. Ou então, o senhor Kano Tetsuro, que visa a retratar outros seres além dos humanos dentro do ecossistema, mas o exercício, o tema dele foi como esses seres estariam convivendo dentro da arte humana. Pesquisando, então, a ecologia dos insetos, dos animais. Esse aqui é um trabalho, então, tridimensional. Ele traz, então, insetos e aves a entrarem aqui dentro da instalação e passam a viver dentro da instalação. Então, para os humanos é uma escultura, é uma arte,
Mas para as aves é o seu habitat, para os insetos é um local de reprodução, ou seja, um espaço onde essas coisas acontecem simultaneamente para vários tipos de seres vivos. Através dessas atividades, o meu museu está agora no seu atual 5º ano, estamos comemorando 5 anos de existência, e temos então a arte comissionada. Fazemos pesquisas com que englobam então novos artistas expostos para formar a nossa coleção. E temos algumas obras aqui que estamos comissionando, e nós temos, por exemplo, um tipo de bordado chamado kogin, e nós fazemos com que essas referências tradicionais sejam aplicadas em obras contemporâneas, como essa da senhora Rikako Kawauchi, ou então essa obra de Omaki Shinji, em que ele busca referências desses vasos que são chamados de doki no Japão do período Yayoi. Inclusive, esse doki é chamado de Jomon doki, ele é de referências como se fossem os Inuits. E, inclusive, tem esse tipo de referência também de pessoas da Polinésia, pessoas que vieram dos reinos de Ryukyu. Então, tem dos 2.000 ou 3.000 anos de história que estavam se movimentando do sul ao norte do Japão. Então, como essas referências se encontram em outros lugares também, podemos afirmar que essas pessoas estavam viajando. Uma outra referência que eu gostaria de explicar é a senhora Shiori Watanabe. Ela vai criando estruturas provisórias e, inclusive, vai trabalhar com algumas espécies que são chamadas de invasoras. Por exemplo, ela trabalha com alguns peixes que são espécies invasoras que estão destruindo o ecossistema marítimo, por exemplo, do Japão. Então, o que ela faz é o seguinte: ela pega, então, esses peixes, ela tira, né, os excrementos desses peixes, manda para uma outra estrutura e vai, então, fazer o cultivo do arroz, tendo essas referências também como base. Então, eram formas de você trabalhar algumas espécies que hoje são chamadas de invasoras. Nós hoje, que os japoneses, né, estão, enfim, não utilizando da forma como eles deveriam utilizar, na verdade, o caso do arroz também foi muito similar. Acabou vindo de um outro lugar e se tornando uma espécie invasora e sendo utilizado no país também. Então, dentro dessas iniciativas, nós também temos aqui alguns objetos que foram identificados, inclusive campos de cultivo de arroz arqueológicos que foram identificados e que vieram de outras regiões fora do Japão também. Então, de fato, nós conseguimos encontrar esses campos de arroz arqueológicos que têm essas referências que vieram de fora do Japão, e inclusive nós trabalhamos com professores universitários para entender o que nessa instalação poderia ser cultivada, exatamente porque tinha toda essa proposta de cultivo. Além disso, essa pesquisadora também fez uma série de pesquisas para identificar as espécies que estavam ameaçadas de extinção, espécies invasoras. Então, por exemplo, como uma espécie ameaçada de extinção, tem um ibis do Japão, esse peixe aqui que é o peixe que é uma espécie invasora, enfim. Então, tem todas essas abordagens. Além disso, nós temos também uma obra da artista Shiori Watanabe, que tem essa instalação chamada Side Core. No geral, ela tem a autorização para entrar em espaços que normalmente as pessoas não estão autorizadas a entrar, e ela vai, inclusive usando um skate, ela vai fazendo uma série de filmagens, levando as pessoas a conhecerem esses espaços que são
bem difíceis de acessar. Inclusive, lá em Hirosaki, tem um túnel que ele se conecta, enfim, com essa região, e eles então fizeram alguns vídeos que mostra que, por exemplo, mesmo Tóquio e Aomori estarem longe, estarem distantes, as imagens mostravam como que as culturas, né, como que essas referências estavam conectadas, e ela usou um túnel para mostrar essas referências. E aqui também nós temos era um vídeo, na verdade, mas eu não vou mostrar para vocês, porque não temos internet aqui, mas o que eu gostaria de transmitir como mensagem é quais são as iniciativas que um museu do interior do Japão poderia realizar. Na verdade, a gente precisa pensar no que existe de específico em cada uma dessas regiões. Qual a história, qual a característica dessas regiões que são específicas, que são diferentes? Como que a gente pode rememorar tudo isso, buscar essas referências do passado para legar isso ao futuro, às próximas gerações? Esse é um dos nossos grandes objetivos de atuação. E, inclusive, pensando em relações, né, com outros países, por exemplo, quando nós pensamos no sul global, como que nós poderíamos, então, levar essas referências também para dentro dos museus, para mostrarmos essas referências para além do Japão? Eu acho que o museu que está localizado no interior do Japão deveria ter esse tipo de missão. Bom, então, aqui encerro as minhas palavras e agradeço pela atenção. Muito obrigada, Eriko. Agora eu vou passar a palavra para a Natasha, que vai falar sobre a atuação da Japan House São Paulo aqui no Brasil. Então, por favor, Natasha. Bom dia a todo mundo. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui, porque a concorrência era, assim, difícil imaginar que ia ter gente que ia largar a Bienal para vir aqui assistir a gente, então obrigada. Queria fazer uma menção especial à Magui Etlan, vice-presidente da Bienal São Paulo, que está aqui também com a gente hoje. Obrigada pela presença, tão honrosa. E eu vou contar um pouco para vocês sobre a Japan House São Paulo, não sei se todos conhecem. Bom, essa sou eu. Então, começando, a Japan House São Paulo, ela é uma instituição que foi criada pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão. E ela tem uma missão de mostrar o Japão contemporâneo em diversas frentes. Então, a gente elencou algumas aqui, mas, enfim, realmente é uma gama bem extensa. A gente também fala de artesanato, a gente fala de esportes, e a gente tem falado bastante de artes visuais, literatura, gastronomia, são alguns pilares, arquitetura, design, são alguns dos pilares que a gente tem trabalhado de maneira bem consistente. Eu tenho sido a diretora cultural responsável pela criação do programa cultural da Japan House e pela curadoria da maior parte das exposições desde 2017, e acho que isso tem sido também um fator interessante no sentido de que mostrar o Japão contemporâneo com um olhar brasileiro, de certa maneira, para que justamente o que a gente apresenta aqui possa ter ressonância com o público brasileiro. Então, tem sido um desafio, mas que também tem sido extremamente estimulante. Aqui, atrás de mim, vai ficar passando um pouquinho das mais de 55 exposições que a gente fez nesses 8 anos de existência. Tem várias pessoas da equipe que estão aqui presentes, que fizeram isso acontecer, e que sabem que é super puxado, mas que tem sido uma grande felicidade, porque a gente, ao longo desses anos, também teve uma recepção do público extremamente calorosa e engajada. A gente recebeu mais de 4.500.000 pessoas nesses anos, e isso é um número muito significativo, considerando que a gente é um centro cultural que fala sobre algo muito específico. Aqui tem, enfim, um pouquinho, eu vou pular rápido, porque depois vocês podem olhar no site. Já aproveito para fazer a propaganda para seguirem as redes sociais da Japan House. Aqui, ao longo desses anos, então, a programação toda
é construída de uma forma em que eu tento mesclar e fazer ela da maneira mais eclética possível. Então, a ideia, o espaço não é grande, a gente tem 2 andares de exposição com cerca de 400, 500 metros quadrados cada um. E a ideia é sempre fazer com que os 2 andares falem de coisas diferentes, para que a gente possa atrair um público que já tem um interesse prévio para um dos assuntos e que descubra o outro. Ao longo desses anos também eu dei mais ênfase para uma produção de exposições individuais, considerando justamente essa área bastante limitada que a gente tem. Então, aqui atrás estava mostrando um pouco do trabalho do Kawamata, que foi um artista que faz uma série de trabalhos, já esteve presente em Bienal de Veneza, em Documenta, um artista que hoje mora entre o Japão e a França, e que fez uma instalação para a gente usando 180 mil hashis de reuso. Aqui atrás tem o Naoki Ishikawa, que foi um fotógrafo explorador. Então, a gente quis trazer muito uma ênfase do Japão como um país com uma paisagem extremamente diversa. O Naoki é um fotógrafo que escalou o Monte Fuji diversas vezes e consegue trazer um olhar extremamente poético sobre esses muitos Japões. E essa percepção de que o Japão, na verdade, é um arquipélago e não uma ilha, e como o oceano faz a união das pessoas e não a separação das pessoas. Considerando o vasto oceano que separa o Brasil e o Japão, eu acho essa noção muito bonita. Então, foi o que a gente quis dar ênfase nessa mostra. Eu pulei uma, né? Não. Então, acho que não, desculpa, a gente não sou tecnológica, todo mundo que me conhece sabe. Mas aqui, justamente, uma exposição do Rhizomatics, que é um grupo japonês de ponta no que diz respeito justamente ao desenvolvimento de tecnologias, à subversão de tecnologias. Então, a gente trouxe aqui 4 obras deles que trabalhavam de maneiras muito diferentes. Uma delas era interativa, de certa maneira, porque ela captava a radiação que cada um de nós carrega quando está com o seu próprio celular e transformava isso numa imagem visual. Então, era uma coisa que era muito interessante trazer essa lógica do impalpável e transformar isso de alguma maneira em algo visual. A gente também trouxe uma parte de arquivos deles, que eram extremamente ricos, porque eles têm um trabalho muito prolífico, que é isso que estava passando aqui atrás. Em cima, inclusive, do mercado de arte, da venda de obras de artes de NFT, usando criptomoedas, enfim. Então, é um trabalho extremamente conectado com questões tecnológicas contemporâneas. Aqui, uma obra que eu tenho muita felicidade que a gente tenha conseguido trazer, foi uma individual da artista Yuko Mori. A Yuko, a gente mostrou ela, então, nessa individual, que foi a primeira individual dela na América Latina. Ela é uma artista que trabalha com alguns objetos que parecem muito corriqueiros e que são tirados do seu uso habitual. Apesar de parecer bastante simples num primeiro momento, existe uma estratégia e uma pesquisa muito sofisticadas, até do ponto de vista tecnológico, no trabalho da Yuko. Nessa obra que a gente criou, Site Specific, era um pedaço de toalha estampada, toalha dessas emborrachadas, bem assim de casa de interior. Isso foi transformado a partir de um aparelho, foi transformado como se fosse uma sinfonia. Então, na verdade, era o que alimentava as correntes elétricas que davam vida aos objetos. Então, tinha objetos que normalmente eram inanimados. Então, por exemplo, aqui esse espanador tinha som, tinha luz, e isso fazia uma ocupação do espaço também com o invisível, que eram justamente o som e os movimentos, as sombras, tudo isso ocupava o espaço. A Yuko Mori também foi mostrada nessa mesma época na Bienal de São Paulo, na 34ª. Aqui uma instalação que foi um grande desafio para nós, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. A percepção de arte para além, né, das artes mais tradicionais, de certa maneira. Então, eu convidei um artista botânico, ele é um mestre de ikebana contemporânea,
e pedi que ele criasse uma grande instalação botânica no térreo da Japan House. Isso aconteceu em 2023. Gostei muito de ver a obra aqui da Bienal, também me fez lembrar de maneira muito feliz, porque foi um momento extremamente especial. E então a gente transformou a Japan House num grande jardim por 2 meses. Para além da lógica, né, sensorial, a gente aproveitou para trabalhar um conceito japonês que parecia extremamente pertinente de ser trabalhado, que é uma noção, eles chamam de banho de floresta. Então, é uma noção de que você, desde os anos 80, eles têm esse conhecimento, que se você tiver contato regular com a natureza, você terá benefícios para a sua saúde física e mental. Então, a gente aproveitou o gancho da instalação para também trabalhar outras pautas, que é uma coisa que a gente faz bastante na Japan House. Então, a gente organizou, em função dessa exposição, uma conversa com um pesquisador japonês, um pesquisador brasileiro da Fiocruz, e a partir disso a gente começou a falar sobre os benefícios do banho de floresta e acabou tendo um convite do HC, do Hospital das Clínicas, que quis reproduzir essa ideia do banho de floresta com seus pacientes psiquiátricos. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito na Japan House, que é usar a exposição de ponto de partida e elargir ao máximo as frentes que a gente pode também desenvolver em cima disso. Essa aqui foi uma exposição mais recente, era um diálogo entre 2 fotógrafas contemporâneas japonesas, 2 mulheres. Temos dado ênfase para uma produção feminina, sem, porém, levantar essa bandeira, mas sempre que possível eu escolho artistas mulheres para serem mostradas. E aqui eram 2 mulheres, a Rinko Kawati e a Tokuko Shioda, de 2 gerações diferentes. Uma história muito bonita, porque, na verdade, as 2 trabalham com a temática da vida cotidiana, de retratos e registros de uma vida que é a de todos nós. Então, para mim, era muito interessante mostrar isso aqui justamente como uma ferramenta de conexão e de empatia, para que os brasileiros pudessem se enxergar em cenas que são familiares japonesas e que, na verdade, tocam a todos nós e dizem respeito a todos nós. Então, uma maneira da gente também um pouco criar esses laços e essas aproximações. E a história que é muito bonita é porque era um programa de um festival no Japão, que chama Kyoto Graphic, em que a Rinko, que é uma artista já muito consolidada, enfim, tem seus 50 anos, ela foi chamada e pediram que ela escolhesse outro fotógrafo de outra geração para esse diálogo. E todo mundo imaginava que ela chamaria uma artista mais jovem do que ela. E ela surpreendeu chamando a Tokuko, que na verdade tem 80 anos, tem um trabalho muito consistente, mas ficou bastante pouco conhecido ao longo desses anos. Então agora é o momento que a Tokuko está sendo mais descoberta. E a gente ficou muito feliz de fazer parte desse movimento também. E é um trabalho lindo em que ela fotografa em preto e branco e ela tem uma série que eu acho fantástica, que é uma série em que ela fotografa geladeiras domésticas japonesas. E que eu acho uma maneira de mostrar a intimidade de uma forma totalmente inusitada, porque não é todo dia que a gente tem acesso a ver uma geladeira de alguém, muito menos no Japão. Então, a ideia de poder, de alguma maneira, entrar nessa intimidade e ler um pouco do que é essa vida pelas geladeiras, além de lindas as fotos, eu achava uma forma muito, muito fora do comum de trabalhar. Acho que, como eu falei tanto, pulou já para Tomoko Sauvage, deixa eu ver aqui, então está certo. A gente, como eu disse, não sempre trabalha em cima o foco nem sempre é a arte visual. Eu fiz besteira. Bom, nem sempre o foco é a arte visual, mas a gente também tenta agregar as artes visuais sempre que possível nas temáticas que a gente vai trabalhar. Então, a próxima exposição que a gente vai fazer é sobre água. E é uma exposição que é bastante informativa, onde a gente pretende mostrar muitos aspectos de como o Japão e os japoneses lidam com a água, desde o ponto de vista de gestão dessas águas, ferramentas anti-inundação, os rituais que usam a água, mas a gente vai fazer a exposição inteirinha montada em volta de uma obra de arte, que é essa da Tomoko Sauvage, que está aqui. E a gente vai ter uma instalação também da Shiori Watanabe, que acabou de ser apresentada aqui pela Eriko. Então, a gente também terá uma instalação da Shiori Watanabe, que fala justamente sobre vários ecossistemas que são ligados à água.
Uma outra coincidência com a Eriko é que o Tsuyoshi Tani, que foi o responsável pela renovação do museu, foi o tema de uma individual que a gente fez na Japan House São Paulo em 2019. A Japan House São Paulo acabou tendo como responsabilidade também promover o Japão em outros territórios, que não somente em São Paulo. Isso fez com que a gente fosse tanto para umas situações como no Parque do Vila Lobos, numa ação que a gente fez sobre longevidade, e a gente aproveitou para fazer uma exposição sobre nossa programação. Aqui é um pouco de um vídeo de uma exposição que a gente fez do Naoki Ishikawa. A gente fez em Belém essa exposição, também fizemos em Recife, em Curitiba. E acho que era isso. Estou com a cabeça ruim. Então, aqui a gente estava com a exposição do Naoki Ishikawa na Casa das 11 Janelas, em Belém. Um trabalho muito interessante. Cada vez que a gente faz uma exposição desse tipo, a gente também desenvolve um trabalho educativo bastante importante, que a gente considera fundamental e que é feito sob medida para o público que está, enfim, que virá ver essas exposições. Então, me lembro que nessa ocasião a gente teve um momento muito tocante de receber um grupo de crianças que visitavam o museu pela primeira vez na vida deles. Aqui uma exposição de moda que a gente fez na Fundação Iberê Camargo, um estilista chamado Tomo Koizumi. E aí alguns casos em que a gente justamente trabalha, né, de uma forma meio pluridisciplinar. Isso aqui era uma exposição que terminou agora faz poucos meses, em que o nosso foco era falar de design e sustentabilidade, sempre do Japão. E a gente montou uma casa no lado de fora da Japan House, que é de um arquiteto chamado Shigeru Ban, que trabalha construindo essas casas usando tubos de papelão, caixas de engradados de bebida, sacos de areia, quer dizer, só elementos que são bastante baratos, fáceis de serem encontrados, para criar casas temporárias para quem perdeu suas casas em algum tipo de acidente climático. E a gente entende que isso no Brasil poderia servir de inspiração para muitos dos nossos problemas. Então, a gente trouxe esse exemplo e a gente fez questão de construir essa casa com alunos das faculdades de arquitetura de São Paulo. Então, a gente convidou a FAUSP, a ETEC de Itaquera e a Escola da Cidade, e os professores e alunos fizeram toda a adequação dessa planta, desse projeto, fizeram o preparo dos materiais e, de fato, construíram essa casa. A casa depois vai ser mostrada na COP, durante a COP de Belém, lá em Belém, e depois ela vai ser mostrada aqui vai ser mostrada na Bienal de Arquitetura agora, depois vai ser mostrada em Belém durante a COP, e por fim vai ser colocada na FAUSP para os alunos continuarem estudando. Aqui foi um workshop que a gente fez com uma arquiteta japonesa também, chamada Kumiko Inui, em que a gente falava sobre pequenas paisagens e há um olhar muito atencioso aos detalhes e à maneira de ocupar os espaços. Aqui também é um caso curioso, a gente fez uma exposição de miniaturas de um artista chamado Tatsuya Tanaka e houve uma procura de uma editora de livros paradidáticos de matemática que quiseram usar justamente a obra dele para ilustrar. Então, a gente sente que essa capilarização das nossas ações também é fundamental para que a gente consiga tocar cada vez mais gente. Na parte de literatura, é uma coisa que a gente se orgulha muito, a gente tem um clube de leitura, que é o nosso projeto mais longevo, e a gente tem um ciclo de mangá, os dois têm formatos diferentes. O clube de leitura, desde a pandemia, é online, convido todos a participarem, última quinta-feira do mês. E o ciclo de mangá é presencial, onde há uma leitura compartilhada com os participantes de um mangá, ou às vezes mais de um, que tenha sido escolhido, é liderado pelo nosso educativo também, e esse é presencial. Aqui as geladeiras que eu estava mencionando também acabaram virando a capa de um livro japonês que foi traduzido para o português. O editor visitou a exposição, gostou muito dessa obra e solicitou nossa ajuda para que ela virasse a ilustração de capa do livro. Nós estamos localizados na Paulista, no número 52, nossas atividades são
na maior parte gratuitas, e a gente se juntou com as outras 6 instituições que estão na Paulista para criar um grupo que é chamado Paulista Cultural, onde tem uma série de trocas, muitas trocas de conhecimento, enfim, muitos alinhamentos, mas, sobretudo, uma vez por ano, a gente organiza um evento na Paulista, em que a gente tem um intercâmbio de programações. Então, é extremamente interessante e divertido, porque nesse dia a gente faz um sorteio e a gente descobre aonde a gente vai fazer uma programação, com mais antecedência do que isso, não é no dia, claro. E a gente também recebe uma programação. Então, com isso, tem um reforço dessa rede, que acho que é extremamente importante. Acho que muitas vezes a gente fala em algumas áreas de concorrência, e acho que na cultura não há concorrência, pelo contrário, há reforço. Quanto mais gente estiver fazendo, mais gente estiver conquistando o público, isso só reforça. Então, nesse caso, eu acho que é um bom símbolo desse trabalho colaborativo. Esse aqui, então, é o exemplo justamente da palestra sobre o banho de floresta, Milk, que vocês já conheceram, que está aqui. Aqui, nosso educativo, que tem um papel fundamental não só na mediação das exposições, mas também como criador de programas muito voltados, sobretudo, para famílias e crianças. Então, a gente desenvolveu uma série de publicações, onde um personagem que se chama Kokoro, desculpa, foi criado, e esse personagem, então, aparece, enfim, uma vez por ano, em algum almanaque, para trabalhar algum tipo de pauta que seja japonesa, mas que possa justamente servir de inspiração. A exposição que a gente falava sobre sustentabilidade, ela foi toda... a palavra que me inspirou foi motainai, que significa não desperdiçar. Então, a gente aproveitou o gancho desse não desperdício para falar sobre a ideia do desperdício com a Kokoro. A gente faz também muitas oficinas, que são um grande sucesso, recomendo vivamente para quem tem crianças. Essa aqui é um exemplo de uma oficina que está sendo feita com massinhas. Crianças fazem alimentos japoneses com as massinhas e criam bentôs. Então, a gente usa isso de gancho para falar sobre a cultura japonesa, mas é muito lúdico, é conectada à exposição em cartaz. E uma exposição sobre o koinobori, que não é conectada a nenhuma exposição, mas que também pode ser fruto de uma série de buscas nossas. Aqui a gente tem exemplos de acessibilidade, em que também uma pauta muito sensível e importante para nós. Então, todas as exposições contam com recursos de acessibilidade. Inclusive, no caso da nossa exposição atual, que fala sobre alimentos, muitas vezes, quando a gente consegue, a gente tem aqui, nesse caso, inserido na exposição e não colocado à parte, a gente tem aqui 4 alimentos que podem ser sentidos, cheirados, tocados, justamente para o público ter uma experiência mais completa e para ser mais inclusivo. A gente tem um podcast que está indo para a 5ª temporada. Cada temporada é uma temporada dedicada a um assunto específico. Já falamos de literatura, de gastronomia, de cinema, de design japonês. E é isso. Tentei correr para não tomar tempo demais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Natasha. Agora eu vou, então, passar a palavra para o Thiago, que vai fazer a última apresentação do dia. Olá, gente. Bom dia. Eu serei breve, na verdade, porque parte da minha apresentação continuarei depois com o Leiko, numa leitura de um poema dela. Eu não vou falar propriamente da história, da trajetória da Fundação Bienal, mas eu vou me atentar apenas em um dos programas que foram fundamentais para a existência da 36ª edição da Bienal de São Paulo. Antes de entrar propriamente numa discussão sobre que programa é esse, só vou retomar o conceito da 36ª Bienal de São Paulo, e assim todos nós estaremos na mesma página. A 36ª Bienal de São Paulo tem como curador-chefe Bonaventure Ndung, camaronense que vive em Berlim. Eu faço parte da equipe curatorial, junto com a Lia Sebit, Ana Gues, Kane Ellison, como curadora at large.
Antes da abertura da Bienal, né, que tem como título "Nem todo viandante anda estradas, a humanidade como prática", esse título vem inspirado num poema de Conceição Evaristos, a poeta que vive no Rio, de origem mineira. Antes da finalização da exposição, na verdade, antes da abertura da exposição, nós organizamos uma série de 4 eventos em diferentes regiões do globo. Começamos por Marrakech, seguimos para Guadalupe, depois Zanzibar e encerramos em Tóquio. E acho que é aí que a minha apresentação segue. Todas essas invocações, né, que era como chamávamos, né, invocations, como o nome diz, nós buscávamos fazer algo diferente de um simpósio, diferente de uma conferência. Convidávamos artistas, poetas, performers, dançarinas, cozinheiros, algo que não fosse meramente acadêmico, que fosse artístico num contexto bem expandido. Para Marrakech, por exemplo, o nosso foco era o Gnawa, que é uma música tradicional da região de Marrocos. O foco da 4ª invocação veio depois de semanas e semanas. Eu estive no Japão em novembro de 2024 e depois de algumas semanas de pesquisas e conversa com minhas colegas e com o próprio Bonaventure, nós pensamos bastante sobre a figura do professor Masahiro Mori, que foi um engenheiro robótico que infelizmente morreu no começo desse ano, mas que nos anos 70 cunhou um termo chamado, que em português nós traduzimos para o Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza era uma espécie de leitura, de interpretação da ansiedade que parte da população japonesa, de acordo com Masahiro Mori, sentia com a cada vez mais presença de máquinas ou de elementos eletrônicos, robôs na sociedade. Então, como o título, o conceito principal da exposição da 36ª era uma discussão sobre humanidade, sobre práticas humanas, era importante também para nós pensarmos como avanços tecnológicos, como as mudanças de tecnologia podem alterar a nossa percepção humana. A partir daí, nós entramos em contato com uma série de instituições de Tóquio. Fifth Floor foi a primeira delas, que é um espaço de arte independente em Tóquio, que nos recebeu e pudemos realizar uma série de leituras poéticas. Só um segundo. Então aqui nós temos um grupo de artistas da cena de Tóquio, artistas de uma cena talvez um pouco mais alternativa, que não necessariamente estão integradas ao circuito mainstream de Tóquio, mas que propuseram uma releitura não apenas do texto do professor Masahiro Mori, mas também de outros textos que discutiam a presença de robôs, a presença da tecnologia, o avanço tecnológico, não apenas na sociedade japonesa, mas também no Ocidente como um todo. Essa é uma leitura de poesia que também aconteceu no Fifth Floor. Aqui sou eu e Kenya Ellison, a co-curadora at large, junto com nossos parceiros que nos ajudaram na organização do evento em Tóquio. Uma figura bastante importante no nosso acompanhamento foi Andrew Maerke, que é o organizador da Semana de Arte de Tóquio. Tomoya é o diretor do Fifth Floor. Pelo nosso tempo, eu não vou falar de todos os projetos com muita atenção, é mais um panorama. E aqui, uma coincidência talvez, mas ao longo das falas de vocês duas, eu fui, vez ou outra, encontrando momentos de encontro, momentos de realmente artistas que participaram de ambos projetos. Nós temos aqui a artista Shiori Watanabe. Nós a convidamos para uma releitura do que poderia ser uma versão contemporânea de uma peça No.
Diferente das fotos iniciais que eu mostrei para vocês, que aconteceram no Fifth Floor, que é um espaço mais alternativo, essa releitura de uma peça no, né, vamos dizer, um no contemporâneo, acho que na verdade buscou contemporaneizar uma tradição. Algo que era sempre importante nas invocações, tanto nas edições anteriores, mas como nessa final de Tóquio, era pensar como a tradição pode ser contemporaneizada, ou qual é o papel da arte contemporânea na reatualização de tradições. E sempre, claro, em diálogo com o conceito inicial de Masahiro Mori. Essa performance aconteceu no Sogetsu Art Center, que agora num prédio novo, mas inicialmente Sogetsu Art Center, especialmente nos anos 60, foi uma instituição fundamental para o intercâmbio entre artistas japoneses e artistas estadunidenses. O próprio figuras ligadas ao jazz, ou à música experimental nos anos 60, ao som minimalista, todos participaram ou visitaram o Sogetsu Art Center nos anos 60, começo dos anos 70. Aqui, nós temos uma leitura de poesia só um instantinho, de Asako Ayama, que nós oferecemos para ela, na verdade, apresentamos para ela o poema de Conceição Evaristos, né, da Calma ao Silêncio, o poema que deu origem ao tema da 36ª Bienal de São Paulo, e ela propôs uma tradução do poema em português para uma versão em japonês. Essa tradução aconteceu com o apoio de dispositivos de inteligência artificial. Então, não foi necessariamente uma tradução que foi feita com semanas ou meses de preparação, mas foi uma tradução que misturava a poesia e a poética da poeta japonesa com a poetisa brasileira, mediada por um dispositivo de inteligência artificial. Aqui temos a apresentação de Yoko Nakai. E logo depois, Yoshimatsu Gozo, que fez uma performance também. Yoshimatsu Gozo, muito conhecido, especialmente no Japão, como um poeta, tem uma prática artística contemporânea. Yoshimatsu Gozo é também um dos artistas participantes da 36ª Bienal de São Paulo. Os trabalhos estão aqui no 3º andar. E, por sinal, um deles, esse trabalho que era um trabalho existente, já é uma espécie de fita de bronze, que foi produzida por cerca de entre 2003 ou 2005, ele sempre faz atualizações, né? Então, a cada nova performance, ele muda os desenhos que estão, ou as inscrições que estão nessa faixa de bronze. Essa faixa em especial também está sendo apresentada aqui no espaço climatizado. Yoshimatsu Gozo, eu acho que esse é um fato muito interessante, foi professor no departamento de Língua e Literatura Japonesa na USP em 1992, ou entre 92 e 93, e foi muito próximo do Haroldo de Campos. Aqui é o discurso de apresentação de Bonaventure Nindong. E no último dia, nós tivemos um evento que foi um pouco mais acadêmico, em que convidamos o professor Taver Nyong, acadêmico de Yale, nos Estados Unidos, que há uns 2 anos fez uma releitura do conceito do Uncanny Valley, né, do professor Masahiro Mori. Na releitura do professor Taver Nyong, ele propõe também ele olha para os Estados Unidos contemporâneo, ele imagina como a noção do Uncanny Valley, né, do Vale da Estranheza, poderia ser traduzida no contexto americano contemporâneo, com tantas disputas políticas e raciais.
Então, a figura do robô, ela também é racializada no contexto do século XXI. Aqui é uma série de imagens da apresentação dele. E eu acho que... Eu posso encerrar aqui e, na verdade, a gente pode seguir para a nossa leitura de poesia. Desculpa, um último detalhe. A cada nova edição das invocations, das invocações, nós fizemos um trabalho muito próximo. Então, a equipe curatorial se aproximou muito do departamento educativo da edição da Fundação Bienal na preparação de publicações que funcionaram como a tradução do que aconteceu em Tóquio para o contexto ou para o público brasileiro. Então, depois dessas apresentações, ou depois desses eventos, nós nos reuníamos com o núcleo de educação, com o educativo aqui da Bienal, que é um educativo de referência não só no Brasil, mas acho que no contexto global da arte contemporânea. E, junto com meus colegas da equipe de educação, nós desenvolvemos essa publicação. Então, esse aqui é o 4º volume que está disponível na livraria, no térreo, em que não apenas refletimos sobre o que aconteceu nesses dias, mas também propõe uma tradução no contexto local, em diálogo com os artistas da edição, da Bienal. Eu acho que agora podemos seguir para a leitura do poema. Now I think we can move forward with the poetry reading. Antes de ir para a leitura, eu gostaria de falar um pouco sobre o poema. A minha participação na Bienal, essa vai ser a última da última. E o senhor Bonaventure, ele veio até o meu ateliê, lá em Berlim. E ele me perguntou o que seria importante, o que eu gostaria de transmitir por meio da minha arte. E nós conversamos, nos conectamos muito. E nessa visita, ele pegou o meu poema e começou a ler em voz alta. E isso foi uma experiência muito valiosa para mim. E é por essa conexão que eu estou aqui hoje, estou podendo compartilhar esse momento com vocês, criando conexões entre Brasil e Japão, e também eu gostaria de transmitir aqui todo esse sentimento positivo. Então, é assim que eu gostaria de ler esse poema. Day and night, days and nights, time flows. At dawn, before night, time slows. Dia e noite, dias e noites, o tempo flui. Ao amanhecer, antes das noites, o tempo desacelera. Time disappears in love. Not easy to fulfill, easy to say. Day and night to survive. Touch the earth, touch the sky. Walk on the sea. O tempo desaparece. No amor, não é fácil de cumprir, fácil de dizer. Dia e noite, para sobreviver, toque a terra, toque o céu, ande sobre o mar. Clouds are brush strokes of our mind. Paint in the sky. Let clouds move. Mirrors of our soul. Till the wind whispers stories of love. Nuvens são pinceladas da nossa mente, pintam o céu, deixe as nuvens se moverem, espelhos da nossa alma, até que o vento sussurre histórias de amor. Love is longing for the unknown, for light. Long after darkness, love is power of memory, of desire, eruptive sometimes, silent sometimes. Amor é anseio pelo desconhecido, pela luz, muito depois da escuridão. Amor é poder
da memória, do desejo, às vezes eruptivo, às vezes silencioso. Life will. There is no death, just transforming. Oh, Entschuldigung. Those who are gone lives eternally. Touch hands, warm them. Of the next one, no need to say anything, just form, create space, leave traces of touching. A vida continuará, não há morte, apenas transformação. Aqueles que se foram vivem eternamente. Toque mãos, aqueça-as da próxima pessoa. Não é preciso dizer nada, apenas formar, criar espaço, deixar vestígios do toque. Don't say love, not name it, not call it, not expect it. Don't demand to be loved. Não diga amor, não nomeie, não chame, não espere, não exija ser amado. Love is motion toward somebody, toward something, toward flowers, trees, animals, all livings, toward the stones of huge life, to wake them toward the stars of tears and joy towards you. Amor é movimento em direção a alguém, em direção a algo, em direção às flores, árvores, animais, a todos os seres vivos, em direção às pedras de vida imensa, para despertá-las em direção às estrelas de lágrimas e alegria, em direção a você. Motion in love, powerfully. Live love in endurance. Thank you. Movimento no amor poderosamente. Viva o amor na resistência. Queria agradecer a apresentação, né, da Eriko, da Natasha, do Thiago e também pela declamação aí desse poema pela Leiko Ikemura. Acho que foi muito interessante. Essas apresentações foram muito instigantes. Esperamos que todos tenham a oportunidade aí de visitar, né, com outro olhar, né, toda a programação aqui da Bienal e também da Japan House e do Hirosaki. Bem, Eu gostaria de fazer apenas só um pequeno comentário, que assim como eu mencionei da presença do senhor Yoshimatsu Gozo como um dos artistas participantes da Bienal de São Paulo, nós temos, claro, a senhora Leiko Ikemura, que está aqui, e Mao Ishikawa, que também foi apresentada no começo da sua apresentação. Também tem trabalhos aqui no segundo andar, na verdade. Então, as séries que foram apresentadas por você na sua apresentação, partes delas estão aqui apresentadas também no segundo andar. E, por último, ele não foi mencionado em nenhuma das apresentações, mas eu acho que é um dos artistas que foi muito especial, não só para a minha pesquisa curatorial, mas também eu acho que para Leonardo Matsuhei, que é um dos nossos assistentes curatoriais, que é Kenji Shiokawa. Kenji Shiokawa nasceu no Japão, logo criança, se mudou para o Brasil com os pais, e quando tinha cerca de 18 anos, se mudou para a Califórnia, onde estudou com artistas como David Hammonds. E passou a vida inteira produzindo, trabalhando, e apenas quando ele tinha cerca de 75 anos o trabalho foi reconhecido. Então nós temos uma série de trabalhos dele, esculturas que vieram diretamente da Califórnia, onde ele passou a maior parte da vida. No terceiro andar. Desculpa. Obrigado, Leonardo.
Muito obrigada, Tiago. Então, acho que nós nos encaminhamos agora ao final dessa mesa. Agradeço a todos pela paciência, pela atenção. Eu vou pedir para a equipe projetar aqui um QR Code, que é da pesquisa de satisfação da Japan House. É muito importante para a gente ter um feedback de como foi esse evento de hoje. E aproveito também para fazer um convite. Na verdade, esta nossa participação aqui da Bienal faz parte de uma programação que a Japan House São Paulo está fazendo em comemoração aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, em que nós realizamos durante essa semana uma série de encontros com profissionais das artes do Brasil e do Japão. E amanhã nós vamos ter o nosso último encontro na Japan House São Paulo, às 10h30 da manhã. Será um bate-papo com o presidente do 21st Century Museum of Contemporary Art, o senhor Meruru Ashida, e com o curador do Yokohama Museum of Art, o Riku Ioka, e vai ter a mediação do curador e pesquisador Alan Izumizawa. Então, convido a todos que tiverem interesse então, em participar dessa programação. A participação neste evento é gratuita e os interessados podem se inscrever no site da Japan House São Paulo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença e atenção. Um ótimo dia a todos e até uma próxima. Obrigada.